Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se podemos ler, digam amém. A partir do versículo 1 está escrito assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Não há plenitude de Deus em nós sem a ação do Espírito Santo. O único homem na Bíblia que teve em si a abundância da ação do Espírito Santo, a plenitude do Espírito nele, foi Jesus. Jesus ministrou, serviu-nos e serviu ao Pai debaixo de uma unção plena do Espírito. Isaías capítulo 11 fala sobre uma cétupla manifestação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E esta mesma plenitude ele prometeu à sua igreja. O mesmo Espírito que de modo pleno agia em Jesus nos foi enviado no dia de Pentecostes e até hoje permanece com a gente. Há alguns que dizem: não é como antes, não tem mais, passou. Sinto muito. Na realidade, experiência limitada gera compreensão limitada. Os crentes que já experimentaram do poder do Espírito sabem que ainda tem, o Espírito ainda faz. Não é porque não estão vendo, não é porque não estão percebendo que a plenitude do Espírito foi arrancada da terra. Ainda não. Enquanto a noiva estiver aqui, a plenitude do amigo do noivo está conosco. Jesus continua fazendo. E subordinado a esse tema, na abundância do Espírito, eu quero falar com vocês, baseado no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Foi Lucas quem o escreveu, dedicou a um homem de influência chamado Teófilo, cujo significado do nome é quem ama Deus. Logo, ele pode ser uma representação de todos os cristãos, pois estes, pelo amor que é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, amamos a Deus. Lucas escreveu o Evangelho, ou o registro do Evangelho. O Evangelho é nascimento, pregações, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e as
pregações dos apóstolos. Então Lucas faz o registro do evangelho. Num desses tem o seu nome, no outro temos Atos dos Apóstolos. Ambos eram um volume só, foram divididos para facilitar a nossa compreensão. No evangelho segundo escreveu Lucas, lemos: Jesus disse. Mas em Atos, o que mais lemos é: e o Espírito disse. Esse é o livro onde temos a plenitude, de modo abundante, o Espírito sendo derramado sobre a igreja. Alguns criticam a nós pentecostais, dizendo: os pentecostais misturam textos e dizem que a plenitude do Espírito tem algo a ver com dons, com manifestações espirituais, quando na verdade as Escrituras, ao afirmar sobre a plenitude do Espírito, está falando sobre salvação e santificação. Esses que nos criticam só precisam analisar as Escrituras Sagradas de um modo mais detalhado. Se lermos a ação do Espírito no Evangelho segundo escreveu João, nós temos a plenitude do Espírito gerando salvação. Jesus disse em João capítulo 3 a Nicodemos: quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava ensinando sobre regeneração, salvação. Em João capítulo 4, falando da ação do Espírito no interior de quem crê, Jesus disse àquela mulher: quem bebe desta água dos prazeres deste mundo torna a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida. Jesus estava falando da ação do Espírito gerando regeneração. Em João capítulo 7 diz que no último dia da festa, Jesus ficou em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E o João explica o que Jesus quis dizer. E João diz: isto ele dizia do Espírito que seria derramado. João está conectando o crer para a salvação com a ação do Espírito Santo. Em João, nós temos a ação do Espírito gerando regeneração. Precisam também meditar as características da ação do Espírito nas cartas. Enquanto em João, a ação do Espírito plena é na regeneração, nas epístolas temos a abundância do Espírito santificando a igreja. 1 Coríntios 6:11, Paulo diz: vós fostes lavados, justificados, santificados em o nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: fujam da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E ele faz uma pergunta retórica no 19, conectando a ação do Espírito à santificação: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8, capítulo 4, versículos 7 e 8. No 7, Paulo diz: Deus não nos chamou para a imundície. Ele está tratando da imoralidade sexual, mas no versículo 8 ele conclui: quem rejeita estas palavras, não rejeita a homens, mas rejeita a Deus que lhes dá
o Espírito Santo. O contexto é: Ele nos chamou para a santificação e nos deu o Espírito Santo. Ele nos ordena ser de santos, mas Ele envia o santificador, porque Deus não me dá uma ordem sem me capacitar para obedecê-la. Se de mim Ele exige santidade, é porque o Espírito santificador já nos foi enviado. Então, nós pentecostais sabemos que a ação do Espírito opera a regeneração, o novo nascimento. Sabemos que a ação do Espírito também gera a santificação. A conversão de um pecador se dá no momento, mas a santificação é um processo para toda a vida. Como já foi cantado aqui, pela ação do Espírito, aquele que em nós começou a boa obra, há de completá-la até aquele dia. Está falando sobre o dia da vinda do Senhor. Porém, nós como pentecostais, nem as escrituras sagradas se limita ou nos limitamos a vermos a ação do Espírito apenas regenerando ou santificando. Atos dos Apóstolos é uma mensagem para a nossa geração, e a mensagem é: você pode nascer de novo, você pode ser santificado e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter a experiência da salvação, você pode vivenciar a experiência da santificação e mesmo assim ter dons espirituais, orar pelos enfermos, pregar com ousadia, ganhar almas, ver Jesus transformar a vida das pessoas. Mas de que modo isso acontece na nossa vida? Olhando para aquele que tinha o Espírito Santo de modo pleno. Se deu para entender a introdução, me diga amém. Assim seja, ok. Primeiro lugar, na abundância do Espírito, Jesus fazia e ensinava. Lemos isso no versículo 1, diz o texto: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Uma Deb, Igreja de Jesus, irmãos que nos acompanham na transmissão, se a plenitude do Espírito está em nós, nós temos obras de poder e ensinos bíblicos. Jesus vivia nessa dimensão. Jesus tinha obra, fazia, e Jesus tinha doutrina, ensinava. Mateus capítulo 5 a 7, nós temos o longo sermão da montanha. No Evangelho segundo escreveu João, nós temos grandes pregações, ensinos de Jesus, porque Jesus ensinava. Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. O mesmo Jesus que ensinava é o Jesus que também fazia. Alguns fazem, mas não ensinam. Por quê? Medo de que aprendam mais do que eles, medo de que os discipulados se desenvolvam mais do que ele.
quem tem coração gerado pelo Espírito ou regenerado, não tem essa dificuldade. Se Deus me der, eu transmito a você, e você multiplica e transmite a outros. Foi Jesus quem disse em João 14:12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Ou seja, não fazemos obras maiores do que as de Jesus em essência, mas em alcance. Sim, foi Ele quem disse: eu ensino a vocês, e vocês vão além, alcancem o mundo. Jesus, em seu ministério terrenal, alcançou a Palestina. A igreja alcançou o mundo. Jesus fazia e ensinava a fazer. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ensinava e fazia. Tem gente que ensina, mas não faz. Quem faz e não ensina é medroso. Quem ensina, mas não faz, é hipócrita. Prega muito, não vive nada. Canta muito, não experimenta nada. Muita dança, pouca mudança. Espelhos quebrados, mas na plenitude do Espírito a gente ensina e faz. Faz e ensina. Agora veja o equilíbrio de uma vida na abundância do Espírito: fazer e ensinar. Permita, por favor, tomar mais um pouquinho de água. Estou com uma necessidade extrema. Então perceba: fazer e ensinar. Fazer aqui são obras de poder. Ensinar aqui é a mensagem transformadora, ensinada, ouvida, praticada. Obras de poder sem ensino, misticismo. Obras de poder sem doutrina, culto aos anjos. Obras de poder sem Bíblia, falsos profetas. Obras de poder sem teologia, falsas profecias. Mas tem o outro lado: ensino sem obra de poder. Teologia sem unção, teologia sem graça, formalismo. Teologia sem poder, frieza. Leitura sem oração confunde ordem e decência com ordem e sonolência. Não, nem para um lado nem para o outro. A igreja na abundância do Espírito tem graça e tem conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que conhece Escritura, mas não conhece poder. Tem gente que conhece poder, mas não conhece Escritura. Irmão, mas eu rodei. Irmão, mas eu pulei. E a palavra? Mistério. Não, varão, é graça e conhecimento, Escritura e poder, fazer e ensinar. Alguém está entendendo essa palavra? Pode adorar o Espírito, que é abundante em nós. No ministério de Jesus, que o Espírito agia de modo pleno e abundante, havia o grupo que só queria milagres. E quando Jesus começava a ensinar, lembra de João 6? Viraram as costas para Jesus, porque queriam os milagres, queriam a multiplicação dos pães,
queriam a cura, e de repente, João 6 diz que Jesus, que fazia, começou a ensinar um sermão pesado, um sermão duríssimo, e começaram a virar as costas para ele. Ele olhou para os discípulos e, para testar o coração dos seus, ele disse: vocês também não vão embora só com um grupo que só quer milagres, não? Aí Pedrão levantou e disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu estou mostrando para vocês a diferença entre multidão e discípulos. Discípulos queria milagre, mas também queria doutrina. Os discípulos já pediram milagre? Já. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, minha sogra está dodói. Jesus foi lá e curou a sogrinha do irmão Pedro. Eles queriam milagre. Lembra, em meio à tempestade, o barco balançava para lá e para cá, e Jesus dormindo? Foram lá em Jesus e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Vamos afundar. Eles queriam um milagre, eles queriam um socorro. Lembra de Jesus andando sobre as águas? Pedro quis milagre. Senhor, manda-me ir ter contigo, se és tu mesmo, sobre as águas. Jesus disse: desafia não, rapaz, pode vir. E ele andou sobre as águas. E aí, pastor, eles não tinham e não queriam só as obras de Jesus, eles também queriam ensino. Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus subiu a montanha para ensinar, a multidão ficou no pé do monte, mas os discípulos subiram e ficaram bem pertinho, para aprender bem de pertinho a pregação de Jesus. Em Mateus capítulo 11, isso aqui é só para quem ama a Bíblia. Em Mateus capítulo 11, diz que Jesus primeiro instruiu os discípulos antes de pregar nas cidades. Em Marcos capítulo 4, versículo 34, a Bíblia diz que para as multidões Jesus pregava por parábolas, mas para os discípulos ele lhes declarava a verdade em particular. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11: você nunca viu multidão fazer isso com Jesus? Não. Quem anda atrás de milagre tem seu profeta preferido, tem sua profetisa preferida, tem aquela irmã, aquele irmão preferido, mas nunca de Bíblia. Multidão é assim. Agora, discípulo sabe que Jesus faz milagre, mas quer aprender com ele. Lucas 11: Senhor, nos ensina a orar. Irmão, você lembra de João 14? Jesus em João 14 pregou um sermão lindo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede, Jesus pregando escatologia, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E os discípulos: amém. E Jesus diz: eu irei e voltarei para vos buscar, depois de ter preparado lugar para vocês, e vos levarei para mim mesmo. Agora, e vocês sabem para onde eu vou. Os discípulos ficaram calados, como se soubessem para onde iam. Aí Tomé, logo quem? Tomé, levantou, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: Senhor, ninguém aqui sabe o caminho não, ensina para nós. Se não fosse Tomé, Jesus levantou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A abundância do Espírito tem poder, mas tem palavra. Tem palavra, mas tem. Eita Jesus. A abundância do Espírito, em segundo lugar, fez Jesus ser recebido em cima. Veja o versículo 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que ele fez e ensinou. Olha o versículo 2, que coisa linda. Até ao dia que foi recebido em cima. Isso gera uma pergunta: por que Jesus foi recebido em cima? Medite comigo, fica comigo, João 3:31. Aquele que vem de cima
é o mais importante de todos. Ele veio de cima, por isso ele foi recebido em cima. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus orando disse: Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes mesmo que o mundo existisse. Em João capítulo 8, Jesus foi tremendamente confrontado pelos seus inimigos. Sabe qual foi a resposta que ele deu àqueles homens? Versículo 23 do capítulo 8: vocês são de baixo, eu sou de cima, eu não sou deste mundo. Aí o versículo 2 diz que o Cristo que vivia na abundância do Espírito foi recebido em cima. Só é recebido lá quem é de lá. O Jesus que foi recebido lá foi desprezado aqui. E por que ele foi desprezado aqui? Porque ele é de cima, e quem é de baixo não consegue reconhecer quem é de cima. Por isso que no fim de seu ministério ele morre, ele ressuscita e ele sobe ao Pai. No nascimento ele foi desprezado. Se prepare para dar um glória lindo, perfil Umadeb. No dia do nascimento procuraram uma hospedagem. Sabe o que é que disseram? Não cabe. Quando ele ia pregar na sinagoga, expulsavam ele da sinagoga. Sabe o que estavam dizendo? Não cabe. Quando expulsaram ele de Gadara, sabe o que estavam dizendo? Não lhe cabe. Quando expulsaram ele do templo, sabe o que estavam dizendo? Não lhe cabe. Pegaram ele e colocaram na sepultura, colocaram uma pedra. No terceiro dia foi ele que disse: aqui não me cabe. Levantou, ressuscitou, quebrou as cadeias da morte e está sentado à direita do Pai. Quem vive na plenitude do Espírito é desprezado aqui, mas é recebido lá. Pastor, a igreja vive na plenitude do Espírito? É claro que vive. E qual é o futuro dela? 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor que subiu descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos com o Senhor. Só é recebido em cima quem serve embaixo. Filipenses 2: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, e achado na forma de homem, tornou-se servo, e foi obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra. Agora, irmão, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem como ser recebido lá se não servir aqui. Há um protótipo da soberba satânica em Isaías 14, e há um modelo de humildade divina em Cristo. E o protótipo da soberba em Isaías 14, versículo 13: tu dizias no teu coração: eu subirei. E o modelo de humildade plena, Jesus olhou do céu à terra e disse: eu descerei.
O protótipo da soberba satânica, em Isaías 14, versículo 14: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus, que é o modelo da humildade plena, disse: descerei e serei semelhante aos homens. E o resultado do protótipo da soberba satânica, versículo 15: contudo, serás levado ao inferno, no mais profundo abismo. O protótipo da soberba satânica subiu para cair, Jesus desceu, subiu, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Faça o seu glória subir para Ele, faça seu aleluia subir para Ele. Isso é plenitude do Espírito. Versículo de número 3: depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Falando do que respeita ao reino de Deus, ele estava servindo embaixo, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eu vou perguntar e a igreja responde: não se ausentar de onde? Na abundância do Espírito, somos alcançados no lugar que nos fere. Jesus poderia ter ordenado que eles ficassem em um outro ambiente para mais conforto. Creio que sim. Logo em Jerusalém, Jerusalém feriu Jeremias. Sobre Jerusalém, o que é que Jesus disse em Lucas 13:34? Terra que mata profeta e que apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes eu quis te agasalhar, como a galinha agasalha seus pintinhos, e vós não quisestes. Foi em Jerusalém que Jesus foi preso, esmurrado, desprezado, zombado. Centro de Jerusalém gera temor, gera medo no coração dos discípulos. Por que você acha que Pedro o negou? Não apenas pela soberba, mas pelo medo momentâneo, por causa da ameaça em Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, eles estavam trancados, e a igreja trancada e amedrontada, sem a abundância do Espírito, teve que ser sacudida pelo poder do Espírito, para começar a fluir no ministério da pregação. Agora, Jesus olha para eles e diz: na terra em que profetas são feridos, na casa em que vocês se sentiram desprezados, aguardem aqui. Por quê, Senhor? Porque a abundância do Espírito sobre vocês virá aqui. Enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito falava ao meu coração: jovem, moça, rapaz, cuidado com essa moda da nossa geração. Se eu sofro aqui, é só eu ir para ali. Mas tu é crente, e onde tu chega, tu vai sofrer aqui, tu vai sofrer ali. A abundância do Espírito não é limitada a endereço, não é limitado a pontos geográficos. E o que eu acho maravilhoso é que no local da ferida e das ameaças, Jesus promete que o Espírito vai achá-los ali, vai capacitá-los ali. Não é o lugar que te faz, é a unção de Deus na sua vida que vai mover aquele lugar. É a unção de Deus em nós que vai gerar a mudança ali. Então Jesus diz: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Onde estava essa promessa? Isaías 44: eu vou derramar água
sobre a terra seca, torrentes sobre a terra seca, água sobre o sedento. Onde está a promessa? Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. O Pai fez a promessa. E o que é que Jesus diz? Eu rogarei ao Pai, porque o Espírito foi uma promessa do Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Agora, irmão, quando essa promessa é feita, Jesus sobe e está diante do Pai. Só agora a promessa será cumprida. Mas olha a ordem que Ele deu aos discípulos, versículo 5: fiquem esperando em Jerusalém, porque João batizou com água, mas vocês não muito depois destes dias serão batizados com o Espírito Santo. Essa é uma promessa do Pai. Por gentileza, eu sei que é chato, mas diga após mim: não muito depois. Jesus está dizendo, deixa comigo agora, Jesus está dizendo que não demoraria. Isso aqui é lindo. Jesus morre na Páscoa, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus ressuscita no dia de primícias, porque sua primazia foi honrar o Pai. E o Espírito Santo é enviado 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E para quem lê Bíblia, eu faço uma pergunta retórica: quantos dias Jesus ficou na terra depois que Ele ressuscitou? 40 dias. Ele ressuscita no dia de primícias, Ele fica na terra 40 dias. Isso quer dizer que Ele subiu no 40º dia. Se Jesus subiu no 40º dia e o Pentecostes acontece 50 dias, iniciado no primeiro dia de primícias, de 40 para 50, faltam 10. Pentecostes significa 50º dia da colheita. Jesus promete, a promessa do Pai não é para muito tempo, não muito depois desses dias. O Espírito vai descer sobre vocês. E o que eles ficaram fazendo, igreja? Durante 10 dias, versículo de número 14. Todos estes, cujos nomes citados no versículo 13, perseveraram unanimemente em oração e súplicas. O Espírito Santo só foi derramado porque a igreja estava orando. Agora, teve oração na terra e oração no céu. Por que oração no céu? Foi Jesus que disse: eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. Então, enquanto a igreja orava na terra, Jesus intercede lá na glória. Agora imagine comigo essa conexão. A igreja aqui na terra, 10 dias clamando. Se assim eu posso afirmar, durante esses 10 dias aqui, o céu também, movido através da intercessão de Cristo Jesus. Não vem à minha cabeça outra oração da igreja, senão durante 10 dias. Primeiro dia aqui embaixo, vem Espírito. Segundo dia lá em cima, vai Espírito. Terceiro dia aqui embaixo, vem Espírito. Quarto dia lá em cima, o Espírito vai. Quinto dia aqui embaixo, vem Espírito. Sexto dia lá em cima, está chegando a hora, o Espírito vai. Sétimo dia aqui embaixo,
vem Espírito. Oitavo dia lá em cima, vai Espírito. Nono dia aqui embaixo, vem Espírito. No 50º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, falando o quê? Vem Espírito. De repente veio do céu um som. Veio do céu um som. Por que veio um som? Porque quando ele chega tem barulho, quando ele chega tem movimento, quando ele chega tem sinais. O som do céu. Eu sinto a presença do Espírito aqui nessa casa. Um som do Espírito veio do céu. E agora, meu irmão, e agora? A Bíblia diz que de repente, quando menos esperavam, quando ninguém agendou, quando ninguém projetou, só o céu projetou, e a igreja orou, o Espírito veio, e os crentes começaram a falar em línguas que eles nunca haviam estudado para falar. E o texto diz no versículo 3, foram vistas, foi algo perceptível por eles, línguas repartidas como que de fogo. Ah, irmão, chamas de fogo eram visíveis naquele ambiente. Chamas de fogo eram visíveis naquele ambiente. Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque no Antigo Testamento só profeta, no Antigo Testamento só rei, no Antigo Testamento só juízes. Mas agora, depois do ministério abundante de Jesus, eu vou ler o versículo 4: todos foram cheios do Espírito Santo. E agora, irmão, lembra do Pedro que negou? Lembra do Pedro que foi covarde? Lembra do Pedro que fugiu? Versículo 14, ele tem uma atitude. Mas por que ele tem uma atitude? Porque no versículo 13, zombaram da igreja. Começaram a zombar da igreja cheia do Espírito. Começaram a criticar a igreja. E aqui vai o recado novamente dado a essa geração: não adianta se levantar para zombar da igreja cheia de poder. Ainda que tenham covardes, tem gente cheia do Espírito Santo que se levanta para defender a igreja. Quando estavam zombando da igreja, Pedro se levantou e disse: varões, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Isso aqui não é embriaguez, é a promessa de Joel que foi cumprida. É a promessa que o Pai fez e derramou do Espírito. Aí Pedro começa a pregar sobre Jesus. Pedro começa a pregar sobre Jesus. É isso que me empolga. Pedro começa a pregar sobre Jesus. Quando Pedro está pregando sobre Jesus, não foi Pedro que fez o apelo aos pecadores. Os pecadores olharam para o pregador e disseram: o que devemos fazer para receber o que você está pregando? E Pedro diz: se arrependam dos vossos pecados, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito. Agora, versículo 39, porque a promessa do Pai vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Naquele dia, o Espírito estava olhando para nós, porque Pedro disse: aqueles que estão longe, estes serão chamados. Em Atos 16, o Evangelho chega na Europa, e na história da igreja, no mesmo tempo que o avivamento chegou na Suécia, também chegou nos Estados Unidos. E aqueles dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingre,
nas viagens entre Suécia e Estados Unidos, foram conhecendo sobre a plenitude do Espírito Santo. Num retorno à Suécia, no encontro missionário, eles são impactados, vendo a igreja falar línguas. Agora, numa outra viagem aos Estados Unidos, eles recebem um recado de um profeta: Deus os quer no Pará. E quando foram procurar, esse nome Pará era no Brasil. Aqueles dois jovens vieram à nação brasileira. E em 110 anos, em alguns lugares mais, estamos vendo a plenitude do Espírito em nós. Uma Deb, eu disse isso a semana passada e impactou o meu coração. O avivamento que passou pela Europa, realmente passou. O avivamento que chegou nos Estados Unidos, realmente chegou e passou. Mas o avivamento que chegou no Brasil ainda permanece. É sabido de todos que é daqui que saem mais missionários, mais missionárias. É nessa nação onde mais se formam homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque ainda tem uma igreja que busca, clama pela plenitude do Espírito. E toda essa igreja vai fazer isso comigo agora. Fica em pé comigo. Porque na terra que nos fere, o Espírito envia a sua plenitude. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas onde você estiver, o Espírito Santo vai te alcançar com dons espirituais. Se preparem, porque saem daqui jovens que, quem sabe, vieram feridos com a sua igreja, feridos com a sua congregação local. Cantem comigo, por favor. Com a sua congregação local. E o Espírito Santo conduz vocês no final dessa festa para ser uma bênção para a sua igreja. A terra que você foi ferido, nela você vai ministrar cura. Eu vou perguntar: alguém acredita nisso? Na terra que você foi ferido, nela você vai ministrar a cura. Porque nós vamos clamar pelo poder do Espírito agora. Eu tenho plena certeza do que Jesus vai fazer aqui agora. Eu estou aqui nesse momento com a saúde debilitada, mas com a palavra forte no meu coração. E quando eu digo palavra forte, não é para sua empolgação nem minha, é porque eu estou falando da pessoa capacitadora. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. E não há um momento em que falemos do Espírito Santo que ele não se manifeste. E enquanto eu pregava sobre a abundância do Espírito em Cristo, vocês se alegraram. E pelo fato de terem se alegrado pela abundância do Espírito em Cristo, isso vai ser realidade em vocês também. Isso vai ser realidade em nós também. Alguém já está levantando a mão? Alguém já está dizendo que quer? Coloca lá menor, porque eu quero que a igreja inteira cante. Esse cântico é uma oração. Esse cântico é um clamor. Clamemos. Toque para eu ouvir, por favor. Clamemos. Clamemos. Enquanto a igreja orava, o Espírito desceu e os capacitou.
Enquanto a igreja orava, o Espírito desceu e os encheu. Ore. Enquanto a igreja orava, os medrosos se tornaram corajosos. Enquanto a igreja orava, a capacitação missionária os encheu. E ninguém parou a igreja. De lá até aqui. Cante, igreja. Espírito, Espírito. De novo clame. Igual naquele dia. Eu navegarei, eu navegarei no oceano, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Compreendeu? Sem nenhuma. Espírito. Jesus responde. Só mais uma vez, Espírito. Não para. Não para. Não para. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão.
quem vai cair é Satanás. Se você cair, o Espírito Santo está te levantando hoje. Você parou, mas seu ministério ainda está de pé. Você calou, mas o Espírito não calou. Recebe, 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 recebe graça, recebe dons, recebe dons, recebe poder, recebe poder. O Espírito, abre a boca que ele te batiza. Abre a boca que ele te batiza. A glória sobe, a glória desce, a glória sobe, o unção desce. A glória sobe, a renovação desce. Abre a boca. Espírito, sem instrumento algum. Só o som do Espírito na igreja. Só o som do Espírito na igreja.
Você está aqui, mas está desviado. Vem cá. Confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Corre aqui. Vem cá. Você está num ambiente que o Espírito te chama. Você está num ambiente que o Pai te chama. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. A igreja te feriu, ela continua sendo a única representatividade legal de Deus na terra para te sarar. Se alguém na igreja te feriu, é alguém na igreja que vai ser um instrumento de Deus para a sua cura, atraí-los. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. A plenitude que estava em Jesus está na igreja. A plenitude que estava em Jesus está na igreja. A plenitude de Jesus está na igreja. Feridas, mas tem promessa. Em Jerusalém tem feridas, mas tem promessas. Na Jerusalém que feria tinha a promessa.
Se com o coração creres e com a tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Todos vocês que vieram à frente só podem receber a plenitude do Espírito com duas condições. A primeira é voltando para Jesus. A segunda, que é consequência da primeira, se conectar à igreja, porque só a igreja tem a plenitude do Espírito. Olha para mim, não senta, tá? Estenda as mãos para eles, igreja. Por favor, igreja. Vamos orar em unidade. Diga: Jesus, toca, liberta, transforma. E todos vocês que vieram à frente agora, se o Espírito os convence, se o Espírito os toca, falem assim comigo, só vocês aqui na frente. Senhor Jesus, me lava, me purifica, me santifica, me recebe como filho teu, não apaga meu nome do teu livro, me enche com teu Espírito e me usa na sua casa. Amém.
Na UMADEB, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!